Olá, meninos, tudo bem? Então vamos começar aí nosso curso de física, tá? Nosso primeiro tópico é sobre a cinemática. Então acompanhe comigo aqui no slide. Olha só, eu trouxe o básico do que você vai precisar. Você precisa saber calcular a velocidade média, que ela é o ΔS sobre ΔT. Esse delta, para quem não lembra, significa variação do espaço e variação do tempo, tá? Uma coisa que é bastante importante é você saber essa convenção, para você na hora não estar perdendo muito tempo. Como é que transforma de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Então, se você tem alguma velocidade, sei lá, 36 quilômetros por hora, e você quer trabalhar no metro por segundo, esse caminho você vai dividir por 3,6. Então, isso daria 10 metros por segundo. E se você tiver em metros por segundo e quiser em quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. Ou você vai dividir, ou você vai multiplicar, tá? Ou você pode decorar que a cada 18 quilômetros por hora é 5 metros por segundo, e na hora você fazer uma regrinha de 3, uma relação, fica a seu critério. E uma outra coisa bem importante é essa parte do nosso amigo sistema de medidas. Você tem que saber a escala, porque ele pode trazer uma unidade em quilômetros, pedir em metro ou ao contrário. Então, a escala é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nesse caminho, você vai aumentando o zero. Você pode ver que até as setas, elas vão fazendo o caminho de aumentar zeros. No caminho contrário, você vai diminuindo os zeros, beleza? Cada casa vezes 10 ou dividido por 10, fica a seu critério, tá? Então, olha só, como é que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso? Eu vou ver o basicão, tá? Com vocês. E logo depois que eu termino um conteúdo, eu faço as questões que a banca cobrou até o momento. Então, esse curso está extremamente atualizado agora, em março de 2021. Beleza? Então, acompanha comigo aqui. Primeira questão, que diz assim: um ônibus percorre uma distância de 5.000 metros em 400 segundos. Determine a velocidade média em metros por segundo. Quem não é bom de decorar a fórmula, é só observar as unidades que vai vir pedindo. Então, ele quer a velocidade média em metros por segundo, ou seja, eu vou pegar a distância toda, que é de 5.000 metros, e dividir por 400 segundos. Eu não preciso ficar preso na fórmula para lembrar que velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza? Posso cortar aqui 2 zeros. Então, minha conta ficou com 50 por 4. Se dividir por 2, é 25 por 2. E dividindo, você vai achar o quê? 12,5 metros por segundo. Ah, Rosa, não cai assim. Concordo. Não vai cair assim, não. Isso é só o básico. Para você começar a se familiarizar com as fórmulas e com o tipo de operação você vai ter que fazer na hora. Tá bom? Então, vamos continuar. Número 2. Um carro inicia seu movimento e, passado 15 segundos, ele se encontra na posição 150 metros. Tenta imaginar, ele inicia no zero. Quando ele chegou em 15 segundos, ele está na posição 150 metros. Aí ele continua andando. E quando ele chega em 35 segundos, ele encontra-se na posição 350 metros. Olha a pergunta dele. Determina a velocidade média do carro. Eu vou achar a velocidade nesse trecho. Qual é a média que ele fez? Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Quanto é a minha variação do espaço? 350 menos 150, 200 metros. Qual é o meu tempo? 35 segundos menos 15, 20 segundos. E 200 por 20, isso é 10 metros por segundo. Beleza? Então, vamos seguir, tá? Número 3. Uma bicicleta percorre a distância de 12 km em 2 horas. Ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Então, vamos lá. 12 km em 2 horas. 12 por 2, ó, 6 km por hora. Acabou-se, sem muito mais
se estendendo aí. Número 4. Uma moto inicia seu movimento e, passados 150 segundos, encontra-se na posição de 1.500. E no instante de 200 segundos, encontra na posição de 2.200. Então, pensa, 150 segundos, ela foi até 200 segundos. Qual é a minha variação aqui? 50 segundos. Eu estava na posição 2.200 metros e fui para, 1.500. Deixa eu apagar aqui. 1.500 e fui para a posição de 2.200. Qual é a minha variação? 700 metros. Então, são 700 metros que eu fiz com 50 segundos. Posso cortar o 0 e 70 por 5 é 14 metros por segundo. Veja que quem já me conhece aí de outras aulas sabe que eu sou professora de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, ou seja, eu pego no modo geral todas essas matérias que envolvem cálculo. Vocês vão ver aqui na pegada de física que eu vou começar a excluir as fórmulas, entendeu? Eu vou falando porque eu preciso falar para não ficar tão fora da casinha. Mas com o passar das questões, eu vou sempre inserir um jeito lógico para você pensar e conseguir fazer essas questões. Se você observar, eu já não estou mais nem escrevendo a fórmula. Eu estou fazendo você entender que a velocidade ela é a variação do espaço pelo tempo. Então, se eu andei 200 metros em 10 segundos, então se eu dividir 200 por 10, independente da minha pergunta ou do que ele queira, eu consigo entender que ele está fazendo o quê? 200 por 10, 20 a cada segundo. 20 o quê? 20 metros a cada segundo. Ah, ele quer em 2 segundos? Fez 40. Ele quer em 10? Fez 200. E aí eu vou trabalhando um jeito um pouco mais lógico aí. E você vai gostar do resultado final. Tá bom? Vamos continuar? Questão 5. Uma bicicleta percorre uma distância de 7.200 metros em 3.600 segundos. Você já pode observar aqui que isso é o quê? O dobro. Então, ela está fazendo 2 metros a cada segundo. Olha que bacana. Encerramos a questão. Uma moto inicia seu movimento e, passado 100 segundos, encontra na posição de 1.500. E no instante de 300, ou seja, de 100 para 300, ela gastou quantos segundos? 200. E ela saiu de 1.500 para onde? 4.200. Que ela andou o quê? 2.700 metros nesse tempo. Posso cortar os dois zeros, 27 por 2. Ela andou 13,5 metros a cada segundo. Continuando. Uma bicicleta percorre uma distância de 15.000 metros em 3.000 segundos. Minha gente, 15.000 por 3 dá 5. 5 o quê? Metros por segundo. A banca veio e pediu o quê? Em quilômetros por hora. Se você memorizou o que eu comentei lá no início, que a cada 5 metros por segundo vale 18, você já chega aqui e vai dizer que isso é 18 quilômetros por hora. Simples assim. Caso contrário, você não tenha memorizado, você vai ter que ir para a escala. E ir para a escala, olha o tamanho da conta. Eu tenho 15.000 metros e quero passar para quilômetro. Vou ter que lembrar da escala. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. De metro para quilômetro, eu vou voltar 1, 2, 3 casas. Eu preciso fazer isso aí. Andar 1, 2, 3 casas. Onde é que eu ando? Na vírgula. A vírgula, quando ela não aparece, ela está no último número. Então, eu vou voltar 1, 2, 3. Vou parar aqui. Então, 1.500 metros equivale a 15 quilômetros. Lindo. Aí, agora eu tenho 3.000 segundos que eu preciso passar para quem? Para a hora, que é o que eu tenho aqui. Aí, eu tenho que lembrar o quê? Que uma hora tem 60 minutos e que cada minuto tem 60 segundos. Então, se você multiplicar 60 por 60, você vai dizer que em uma hora tem 3.600 segundos. Mas eu tenho 3.000 segundos, então eu vou ter uma fração da hora. Aí você já vai trabalhar com decimal. Olha a brincadeira. Uma hora tem 3.600. 3.000 equivale a o quê? X. Aí você vai lá fazer meio pelos extremos. Que 3.600x é 3.000. Posso cortar.
e dizer que x é 30 por 36, se eu dividir por 6, vai dar 5 sextos. Se você for dividir, vai dar quebrado, você pode deixar assim. 5 sextos da hora. Como ele quer a velocidade, 15 dividido por 5 sextos. Divisão de fração, será que você lembra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 15 por 5, 3. 3 vezes 6, 18 km por hora. Eu acho que depois dessa conta você vai preferir decorar aqui. A cada 5 metros por segundo você tem 18 km por hora. É muito mais rápido, muito mais lógico, muito mais tranquilo para você. Beleza? Vamos seguir? Então, questão 7 já foi. Questão 8. Questão 8 diz assim: uma moto inicia seu movimento e, passados 50 segundos, encontra-se na posição de 1000 metros. No instante de 150 segundos, encontra na posição de 2.200 de novo. 50 para 150, ela gastou o quê? 100 segundos. 1000 para 2.200, ela gastou o quê? 1.200 metros. Ele quer em metros por segundo, não tem o que fazer. Posso cortar aqui e já dizer que isso é 12 metros por segundo. Beleza? Então, muito bem. Então, meninos, esse primeiro bloco eu vou encerrando ele por aqui. Espero que você tenha se familiarizado um pouquinho mais com velocidade, espaço e tempo. E não esquece de anotar aí no seu post-itzinho que a cada 5 metros por segundo você tem 18 km por hora. Era isso que eu precisava nesse bloco aqui, tá bom? A gente se encontra já já no próximo bloco. Tchau, tchau.